imaginar um julgamento em tempo razoável. Eram essas as considerações. Você falou muito bem, usou o termo correto, represados. Isso agora não está mais. Porque agora com a distribuição automática, ainda que sejam volumosos, e concordo com o senhor que são muitos processos, não, senhor, porque agora nós vamos saber por que ficava 5 anos um processo para ser distribuído. Se era um problema de eficiência ou se realmente é uma massa crítica incontrolável. Que é uma massa crítica grande, nós já sabíamos. Nós vamos saber agora como é que nós vamos controlar isso. Porque tem Câmara que produz mais, tem desembargador que traz mais votos. Isso é uma realidade. E eu estou acompanhando os habeas corpus nos tribunais, estou acompanhando as decisões, e eu sei agora qual é o desembargador que dá a prestação, que traz à justiça essa tão importante função. É inegável que o trabalho hoje de um juiz e de um desembargador é um trabalho de muita dedicação, de muita abnegação até. É para isso que eles escolheram essa profissão, uma profissão diferenciada na sociedade. Até acho que magistrado tem que ganhar muito bem, porque é uma profissão importantíssima. Todos os operadores do direito. Então, essa é uma realidade que precisa ser colocada mesmo. Isso realmente ocorre. Agora, o réu realmente correu risco de vida. Mais um motivo para ter saído preso de lá. Porque mesmo com a escolta, o carro dele foi quebrado. Nós tivemos notícias de um motoqueiro que caiu na estrada. Um carro, parece que bateu também no carro dele. Ou seja, foi uma balbúrdia total. Porque não existia nenhuma, mas nem que ele saísse lá de helicóptero, existia condições de segurança, tamanha revolta da população. E é natural isso. Por isso que era de bom senso o juiz ter prendido também por essa circunstância. Na minha ótica era uma questão de bom senso, ainda que se soltasse depois. Então, essas questões precisam ser colocadas. A questão da progressão é importantíssima, muito bem lembrado. Só acredito que diante disso ele fique não é preso. verdade. Ele colocou muito bem que o Supremo teve um posicionamento com relação à possibilidade de progressão no regime do crime hediondo, porque até então existia uma vedação na própria legislação. O Supremo reconheceu que não é inconstitucional a lei, mas em casos específicos e especiais, a progressão pode ser concedida, que não é o caso do Pimenta Neves, com todo respeito. Eu tenho certeza que o Supremo não vai conceder. E eu vou estar lá para lutar para isso. Por quê? Porque não é um crime revestido de circunstâncias especiais. Esse caso isolado que o senhor se referiu, eu até sei qual é. Então foi um caso em que o Supremo achou que especificamente poderia ser concedida a progressão por conta da recuperação do preso e pelas circunstâncias do caso. Esse caso não, é um caso grave, tem outras circunstâncias que, na minha opinião, ele não merece ter a progressão agora do regime de pena. O senhor acredita que ele fique preso? Eu estou saindo desse programa mais otimista, com toda essa repercussão, com relação à fundamentação do juiz ter sido baseada num acordo, o que é um absurdo para mim, porque não tem acordo nenhum do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele tinha que ficar solto. E tenho também a esperança de que esse programa mobilize o Poder Judiciário com relação a esse caso, sim, por que não? Aliás, com todos os casos, para trazer a prestação, ou para dizer que tem que prender, ou para dizer que tem que ficar solto. Mas o Judiciário precisa se posicionar de maneira rápida. E eu saio daqui com a esperança. E até vejo nos estudantes que têm essa coisa, essa emoção de começar a carreira. Eu tenho certeza que todos nós aqui podemos contribuir para melhorar o Judiciário. Porque é só debatendo o Judiciário que nós vamos conseguir encontrar um lugar melhor na prestação de justiça, que é a coisa que o povo mais precisa. O Ministério Público entrou com recurso para prendê-lo. Não tem a decisão ainda? O Ministério Público e eu também entrei. Não tem a decisão? Não tem, porque aí tem que se respeitar a possibilidade da defesa falar. Esse não é o problema. Isso vai demorar 1 ou 2 semanas até que a defesa use o prazo que a lei lhe confere. Agora, o que nós temos que vigiar depois é a subida desse recurso no tribunal. É ele ficar lá parado, esperando uma decisão que tem que chegar rápido. É esse que é o maior problema. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor Nilton também, o senhor Delmar. E os senhores fiquem à vontade para colocação final a respeito desse assunto. Por favor, senhor Nilton.
Eu agradeço a oportunidade e eu gostaria simplesmente de salientar que não entendo muito na parte legal, não tenho conhecimento catedrático, mas eu sei que um país se faz em cima de suas leis, uma população vive à mercê de uma justiça e de umas leis que, entre parênteses, deveria proteger o cidadão. O cidadão tem que sair para trabalhar, o cidadão tem que pagar os seus impostos. Quando o cidadão sai da casa dele, né, para ir para o trabalho, ele não pensa em leis, ele pensa em fazer a obrigação dele. Quando o cidadão, seja no banco de réus ou acusando, existe o fato de você ter cometido o ato e o fato daqueles que foram vítimas desse ato. Então, o que eu acho que tem que se começar a conversar, que nem o Dr. Sergei está salientando, é no sentido de se melhorar a maneira com que esse povo tem necessidade dessas leis. Porque não adianta você viver uma vida inteira, eu tenho 41 anos, viver mais 40 anos, sabendo que eu tenho que seguir um livro que jamais eu vou conhecer e que hoje sou eu vítima desse livro. Eu acho que a praticidade de uma lei, ela é clara. Se foi feito um julgamento, a pessoa não disse que não fez, está provado que foi cometido um assassinato, o que vai se esperar? Que alguma linha, alguma vírgula desse livro vai isentá-lo do ato cometido? A gente nasce, cresce, trabalha e morre. Não existe outro fato diferente. Então eu acho que nós, como população, temos que pensar nisso. Principalmente quando nós formos votar, quando a gente for escolher. Eu tive sorte de ter o Dr. Sergei como advogado. Espero que todas as pessoas que tenham problema como o meu tenham essa sorte, né? Mas e quem não tem? E quem, como eu, sai para trabalhar e pode estar arriscado sofrer uma penalidade dessa? A minha irmã não teve direito de resposta. Então, fica isso no ar, né? Vamos pensar melhor dos juristas à população. Vamos fazer o que para sobreviver? Quantos dias temos mais na nossa vida para sermos alguma coisa? Será que eu vou esperar acontecer alguma coisa de catástrofe na minha família para poder pensar em justiça e saber que ela é importante para o cidadão? É só isso. Senhor Delmar. Bispo, quero agradecer também a oportunidade de levar talvez essa bandeira, poder ajudar a levar essa bandeira para frente. Cumprimentar mais uma vez o nobre advogado, que eu conheci no dia do julgamento, porque não se precisou preparar nada, até porque se estava falando absolutamente a verdade, e o resultado demonstrou isso. Mas, especialmente, mandar um recado aos legisladores para dizer o seguinte: não menosprezem esse povo que aí está e que está revoltado. Não menosprezem esse povo que aí está, porque daqui a pouco não vão mais conseguir segurar. Então é importante que se faça já, que se comece a mudar já, porque tecnicamente nós conhecemos tudo isso que aí está, que o excelentíssimo senhor juiz coloca sempre, tudo isso nós sabemos que é assim, mas sabemos, e isto o povo quer, não pode ser assim. Tá certo, senhor Delmar. Doutor Sergei? Olha, a maior expressão de cidadania de um povo é a justiça quem dá. Uma organização social em que a justiça não está presente, um cidadão, uma cidadania que não é construída com justiça, nós não temos uma população decente, nós não temos uma construção de um Estado decente. Então eu fico extremamente contente que a televisão Record traga esse tipo de assunto para que nós possamos discutir quais são os problemas, quais são as soluções, discordando, apontando unanimidades, apontando divergências, para nós construirmos esse país ideal que passa por uma justiça que nunca vai ser ideal,
mas que tem que estar, pelo menos, satisfatória às nossas expectativas. Obrigado, doutor. Queria agradecer também aos estudantes da Unip, aos alunos da Unip e também os alunos da FADISP. E muitas vezes, hein, Bispo Antônio, muitas pessoas mandam e-mails perguntando o seguinte: por que nós discutimos temas como esse? Aí aquelas pessoas que são religiosas, porque infelizmente a religião ela bloqueia a capacidade de raciocínio do ser humano, infelizmente essa é a realidade a respeito da religião. Os religiosos que não sabem usar a fé com a inteligência, que desprezam a inteligência e têm uma fé cega, perguntam o seguinte: e o perdão? Mas eu gostaria que os senhores religiosos soubessem que a lei divina é a seguinte: eu plantei, eu vou colher. Houve transgressão da lei, eu vou ser punido, ainda que eu seja perdoado. Ele me perdoa. E o fato de Deus nos perdoar não significa que nós não paguemos pelo crime ou pelo erro cometido, Bispo Antônio. Exato. E o maior erro atual, dentro das próprias igrejas, Bispo e amigos telespectadores, é fazer com que Deus ele se pareça cada vez mais com a gente. Às vezes nós queremos analisar a justiça divina baseado na nossa própria justiça, na justiça que nós temos aí através do nosso direito. E quando nós assim o fazemos, nós cometemos um erro gravíssimo, porque Deus está muito acima da gente. E nós temos que nos submeter a Deus e não querer que Deus se submeta a cada um de nós. Portanto, nós clamamos também por justiça. No caso do Pimenta Neves, nós entendemos assim. E também em outros casos que a nossa população clama por justiça. Encerramos o nosso programa para todo o Brasil e para o mundo através da Record Internacional. Você vai ficar agora com essa chamada e depois o programa Saindo do Vermelho. Deus abençoe e até amanhã.